dá para classificar a eliminação do Sport como uma grande surpresa nessa primeira fase da Copa do Brasil? Vai atropelar, o Sport vai massacrar, o Sport tem um alto investimento, o Sport ainda vive um processo de amadurecimento. Apesar de ser um grupo com um investimento muito alto, o investimento muito alto também traz uma cobrança muito alta, e ao lado desses resultados que não vêm, pelo menos alguns resultados pontuais que não vêm, a cobrança muito alta, ela está muito lado a lado com a pressão também que sobe muito para o Sport, e essa pressão ela vai ter que ter alguma resposta. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Copa do Brasil, porque nessa terça-feira 6 jogos movimentaram a competição com 2 resultados de muito impacto: eliminação do Juventude para o Maringá e a eliminação do Sport para o Operário de Várzea Grande. E é justamente sobre este último resultado, sobre esta última eliminação que eu vou tocar um pouco mais, que eu vou trazer um pouco mais da minha avaliação. Também falar brevemente sobre os outros 4 jogos que trouxeram resultados muito dentro do esperado. Quero também a sua avaliação aqui nos comentários. O que você viu, o que mais te surpreendeu, o que foi dentro da sua expectativa. Deixa o joinha também para que o vídeo ganhe relevância e possa alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal para a gente atingir essa próxima meta dos 5.000 inscritos. E bora lá, primeiro falando sobre os resultados que foram muito dentro do aguardado. Inclusive eu fiz uma avaliação sobre esses 6 jogos dessa terça-feira, vou deixar até o card aqui acima, para depois não falarem que eu sou construtor de obra pronta. Cravei os 6, tem muita gente que vem aqui no canal falar que eu palpito mal, muita gente não, mas sempre tem um outro falando que eu palpito mal. Dessa vez cravei os 6. E assim, vamos lá, primeiro falando sobre os resultados que foram dentro do aguardado. Atlético batendo o Barcelona da Bahia. Se tem um Atlético com a projeção muito rápida e com uma das melhores equipes do Campeonato Mineiro, apesar de não ter ido à semifinal do estadual, então, mas ainda assim teve um grande aproveitamento. Acho que conseguiu trazer algo dentro do esperado com a classificação para a próxima fase. Teve também a vitória do Criciúma sobre o Operário do Mato Grosso do Sul, também muito dentro do aguardado. O Atlético Paranaense, até pela força do Atlético Paranaense, apesar de estar passando por uma grande reformulação, mas também por conta das fragilidades do adversário, Atlético Paranaense deu sorte em pegar o Pouso Alegre, em um ano em que o Pouso Alegre quase foi rebaixado do Mineiro. Teve também o ponto de ter sido um Pouso Alegre com a segunda pior defesa do estadual, então se teve sorte para o Atlético Paranaense em pegar a equipe mineira e conseguiu o resultado, abrindo o placar cedo, conseguindo construir o resultado de forma tranquila. E o outro nordestino, falando agora dos nordestinos, um confronto regional que foi o confronto do Maranhão contra o Vitória. A Vitória conseguiu avançar, talvez sofrendo um pouco mais do que o Carpini imaginava. Conseguiu um gol só no segundo tempo, mas enfim, a classificação terminou sendo garantida. Falando sobre os resultados de maior impacto, a eliminação do Juventude para a equipe do Maringá. Maringá, essa é a 4ª participação da equipe do Maringá em Copa do Brasil, e nas outras, em nenhuma delas foi eliminado na primeira fase. Inclusive, ano passado eliminou o América, em 2024. Em 2023 chegou até a 3ª fase, que foi aquele ano que encarou o Flamengo, até venceu o jogo de ida, mas terminou sendo goleado na partida de volta. Então se tem ainda assim o impacto do Maringá eliminando uma equipe da primeira divisão. Um Juventude que é uma das forças da região sul, que é uma das forças da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E eliminou com a bola rolando, não precisou dos pênaltis. Agora, partindo para o jogo que eu quero tocar um pouco mais, que é o resultado da classificação do Operário de Várzea Grande diante do Sport. Um jogo que para muitos era tratado como o Sport vai atropelar, o Sport vai massacrar, o Sport tem um alto investimento, tem um elenco com muitos nomes de peso, e de fato, o Sport tem um elenco com muitos nomes de peso, mas não conseguiu marcar. Teve até alguns momentos de imposição, sim, em que a bola por muito pouco não entrou, mas o Operário também teve os seus momentos no campo de ataque com menor frequência. Foi um típico jogo de Copa do Brasil, uma equipe mais frágil dentro de casa, na primeira fase, então, e buscando resistir, e o Operário no final das contas conseguiu resistir, conseguiu defensivamente suportar, contando também com alguns pontos de
falha na definição do Sport. O grande ponto não é uma grande surpresa. Tirando o grande impacto que se tem de uma equipe da primeira divisão caindo para uma equipe que não vive a primeira, nem a segunda, nem a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, então se tem essa diferença muito grande, mas tirando esse impacto, quem acompanhava o Sport até aqui na temporada observava que é um esporte que não estava pronto ainda para 2025. É um esporte que na verdade ainda não está pronto para 2025. Os resultados nos clássicos pernambucanos contra as equipes em divisões inferiores, apesar de ser um clássico, mas foi derrotado para o Náutico, foi derrotado para o Santa Cruz, e sem contar em outros jogos que até venceu, mas não conseguiu convencer muito. Um Sport, por exemplo, que teve muita dificuldade de bater o Souza jogando na Paraíba. Tudo bem, o Souza é uma das forças da Copa do Nordeste, mas ainda assim tem um nível de investimento muito menor. O grande ponto futebol não é só investimento. Futebol tem o lado do planejamento, futebol tem o lado do encaixe coletivo, e o Sport está muito distante ainda de chegar a esse amadurecimento. Vai chegar, entendo que o Sport na Série A vai apresentar esse amadurecimento, mas até aqui não apresentou. O Sport que, olhando para esses primeiros 2 meses do ano, ainda tem peças chegando, ainda tem peças para chegar, tem peça que chegou e estreou hoje. Então é difícil para o Pepa, apesar também do Pepa ter culpa. O Pepa em alguns jogos da temporada vem trazendo escolhas que são muito contestáveis, mas se tem uma culpa do Pepa, e ainda assim, vamos lá, trazendo esses contrapontos de um esporte que não está pronto, de um esporte que passa por uma reformulação, mas isso não tira o peso de o Sport deveria ter se classificado, o Sport deveria ter conquistado a classificação, principalmente olhando as forças individuais, até para recuperar um pouco desse lado do investimento que é feito. O Sport, acredito que projetava pelo menos um avanço até a terceira fase da Copa do Brasil e não chega, não consegue avançar nem a segunda fase. Isso é um golpe duro também para o cofre do clube. Mas olhando para a sequência do Sport, repetindo, o Sport ainda vive um processo de amadurecimento, apesar de ser um grupo com um investimento muito alto. O investimento muito alto também traz uma cobrança muito alta, e ao lado desses resultados que não vêm, pelo menos alguns resultados pontuais que não vêm, a cobrança muito alta, ela está muito lado a lado com a pressão também que sobe muito para o Sport. E essa pressão ela vai ter que ter alguma resposta, principalmente olhando para o Campeonato Pernambucano e olhando para a Copa do Nordeste, uma resposta um pouco mais imediata. O Sport precisa voltar a vencer em clássico, o Sport precisa convencer em campo em outros jogos também do regional, em outros jogos, agora outros nem tanto do Campeonato Pernambucano, porque já está nas quartas de final, mas entendo que é um esporte que fica muito pressionado e é um sinal também para o torcedor do esporte, também para toda a parte interna do esporte que ainda não está pronto, ainda não amadureceu, e é natural também. Se tem esse ponto da pressão que vem, se tem esse ponto da cobrança que vem, mas o ponto da eliminação do esporte, eu acho que faz parte do futebol, faz parte da magia do futebol também, mas não deixa de lado um fracasso precoce que se tem numa primeira fase, um impacto muito alto, mas que eu não classifico como uma grande surpresa. Eu vejo como impacto, mas não como uma grande surpresa. Deixa um pouco aqui do que você viu do jogo, se foi uma grande surpresa ou não para você. Deixa aqui os comentários também, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, até a próxima.